Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos probabilidade. Probabilidade é uma parte da matemática que estuda a chance de ocorrerem resultados possíveis em experimentos aleatórios. Pensamos na probabilidade quando estamos na frente de alguns jogos, como, por exemplo, jogos de dados, cartas de baralho ou simplesmente quando jogamos algumas moedas para ver se sai cara ou coroa. Mas não é só isso. Esses resultados não podem ser determinados antecipadamente. Ao calcularmos a probabilidade, associamos um grau de confiança na ocorrência dos resultados possíveis. A probabilidade normalmente é representada por uma fração, cujo valor sempre estará entre 0 e 1, ou seja, a probabilidade de um evento acontecer estará sempre entre 0 e 1. Podemos também representar a probabilidade com um número decimal ou em forma de porcentagem também. Vamos direto a alguns exemplos para ilustrar a nossa aula. Número 1. Qual a probabilidade de se obter o número 5 no lançamento de um dado comum? Sabemos que um dado comum possui 6 faces. Em cada face, temos marcações que representam os números de 1 a 6. Quando lançamos um dado, temos apenas 6 possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Queremos saber a probabilidade de cair o número 5. Para resolver este problema, usaremos uma fração simples, onde o numerador eu posso marcar como o que eu quero que aconteça e o denominador é o número de possibilidades que eu tenho. Neste caso, eu quero uma única possibilidade, que é o 5, e o total eu tenho 6. Então, esta minha fração será representada por 1/6. 1, que é exatamente o número 5, que é o que eu preciso quando eu lanço o dado, e 6 são as 6 possibilidades que eu tenho. 1/6. Transformando esse 1/6 em número decimal, vou dividir 1 por 6 e tenho um número aproximadamente 0,1666 infinitamente. É uma dízima periódica. E este número é aproximadamente a porcentagem 16,6%. Isso quer dizer que a probabilidade de se obter o número 5 no lançamento de um dado comum é de 16,6% aproximadamente. Mais um exemplo. Número 2. Qual a probabilidade de retirarmos uma carta de um baralho comum, sem contar os coringas, e sair uma carta de copas? Lembrando que usaremos esta fração. Numerador é o que eu quero e denominador, o total de possibilidades. Lembrando também que um baralho comum possui 4 naipes ou 4 figuras, uma para cada naipe. Se o total são 52 cartas, temos 13 cartas de cada naipe. 4 vezes 13, 52. Então, o que eu quero e o total ficará desta forma. São 13 cartas de copas, num total de 52 cartas no meu baralho. 13 52avos. Podemos simplificar esta fração, encontrando uma fração equivalente, ou seja, vamos dividir numerador e denominador pelo mesmo número, que no caso será 13. 13 dividido por 13, 1. 52 dividido por 13, 4. Então, a minha probabilidade é 1/4. Mas temos também que 1/4, transformando em número decimal, nos dá 0,25, ou seja, 1 dividido em 4 partes, 0,25, ou 25 centésimos, que é o mesmo que 25%. Isso quer dizer que a probabilidade de retirarmos uma carta de copas neste baralho comum é de 25%. Observe que para cada naipe
a porcentagem será a mesma, 25% para cada um. Mais um exemplo. Agora, um jogo de dominó, lembrando que são 28 peças. Retirando-se ao acaso uma peça de um jogo de dominó, qual a probabilidade de que o conjunto de pontos que figuram na peça seja formado por quantidades diferentes? Isso quer dizer o quê? Que esta peça possui um conjunto de pontos formado por quantidades diferentes, 0 e 1. Por exemplo, esta aqui também, 1 e 6. Já esta peça, 1 e 1, não. Ela é formada por quantidades iguais. Se temos quero e total, quero é a quantidade de peças que eu estou procurando. E o total, 28. Será, então, 21 peças, onde o conjunto de pontos possuem quantidades diferentes e o total, 28 peças. Podemos simplificar esta fração ou achar uma fração equivalente, dividindo o numerador e denominador por 7. 21 dividido por 7, 3. 28 dividido por 7, 4. Então, a minha fração será 3/4, ou seja, a minha probabilidade, 3/4. Transformando em número decimal, dividindo 3 por 4, terei 0,75. 75 centésimos ou 75%. Então, a probabilidade de que o conjunto de pontos que figuram na peça seja formado por quantidades diferentes é de 75%. Agora, o exemplo número 4. Lançando-se uma moeda 3 vezes seguidas, qual a probabilidade de se obter cara nos 3 lançamentos? Neste problema, vamos usar a árvore de possibilidades. São 3 lançamentos. Na primeira vez que eu lanço a moeda, eu tenho uma possibilidade, que é cara. Na segunda vez que eu lanço, eu já tenho cara ou coroa. Na terceira vez, se caiu cara, eu tenho cara ou coroa para a terceira vez. Se caiu coroa, também. Eu tenho cara ou coroa. Temos aqui, então, a sequência de 3 lançamentos. Cara, 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 está aqui. Próximo, cara, cara e coroa. Próximo, cara, coroa, cara. E, por último, cara, coroa, coroa. Temos aqui, então, 4 possibilidades. Agora, se no primeiro lançamento eu obtenho coroa, vamos para a árvore de possibilidades, completando. Caindo coroa, eu tenho 2 possibilidades no segundo lançamento, cara ou coroa. Se caiu cara no segundo lançamento, mais 2 possibilidades, cara ou coroa. E se caiu coroa no segundo lançamento, no terceiro lançamento também outras 2 possibilidades, cara ou coroa. Vamos ver o que acontece? Então, aqui, ó, coroa, cara e cara. Mais uma possibilidade. Depois, coroa, cara, coroa. Próxima, coroa, coroa, cara. E, por último, 3 coroas. Coroa, coroa, coroa. Temos, então, 8 possibilidades quando lançamos a moeda 3 vezes seguidas. Lembrando da fração quero e total. Eu quero apenas saber a probabilidade de se obter cara nos 3 lançamentos. É apenas uma. Uma num total de 8. Então, a minha fração será 1/8. A minha probabilidade é de 1/8. Transformando 1/8 em número decimal, eu vou dividir 1 por 8 e obtenho 0,125. 125 milésimos, ou 12,5%. Resposta: a probabilidade de se obter cara nos 3 lançamentos será 12,5%. Exemplo número 5. A roleta em forma circular está dividida em 3 áreas com cores diferentes.
Qual a probabilidade de se girar a seta e ela parar na cor verde? Observe a nossa forma circular. A parte azul representa exatamente metade da forma circular, então a fração é 1/2. Tanto a parte verde como a parte laranja é representado pela fração 1/4 cada uma. Ou seja, a cor azul ocupa metade do círculo, a cor verde e a cor laranja ocupam cada uma 1/4 do círculo. Queremos saber a probabilidade da seta parar na cor verde. Na cor verde, então, 1/4. 1/4 transformado em número decimal, temos 0,25, ou seja, 1 dividido por 4, ou 25 centésimos, que nos dá 25%. Resposta: a probabilidade de se girar a seta e ela parar na cor verde é de 25%. E para terminar, um problema do Enem. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico. Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único é. Vamos entender o gráfico. Aqui temos 8 ex-alunas sem filhos. Aqui, 7 ex-alunas com um único filho cada uma, 6 ex-alunas com 2 filhos cada uma e 2 ex-alunas com 3 filhos cada uma. Vamos, então, descobrir a quantidade total de filhos. Fizemos o seguinte: 8 ex-alunas com 0 filhos, 7 ex-alunas com 1 filho cada, 6 ex-alunas com 2 filhos cada, 2 ex-alunas com 3 filhos cada. Temos, então, uma expressão numérica. Precisamos fazer primeiro as multiplicações. 0 vezes 8, 0. 1 vezes o 7, 7. 2 vezes o 6, 12. 3 vezes o 2, 6. E temos, então, um total de 25 filhos. Observe que são 7 filhos únicos. Vamos lembrar da fração quero e total. O meu quero precisa ser 7, num total de 25 filhos. E temos, então, aqui a resposta. 7/25 é a probabilidade de que a criança premiada tenha sido um filho único. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!